Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Canal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre aqui no canal trazendo novidades, curiosidades e o dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da coletiva do Mário Bittencourt, Angione e Marcão, que aconteceu ontem, e falar principalmente sobre questão salarial, que o Fluminense quitou os salários de janeiro, falar o que ainda está em atraso para vocês, falar sobre Marcão, que vai ser mantido como auxiliar técnico da equipe principal, não retornará ao Sub-23, e falar também um pouquinho sobre o aumento da folha para contratações para a próxima temporada, que já inicia daqui a pouco. Chegando agora no nosso canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações e segue lá no Instagram Quintal Tricolor. Vamos começar falando de Marcão. Marcão, como foi dito na coletiva de ontem por Paulo Angione, Mário Bittencourt e o próprio Marcão, Marcão vai ser mantido no elenco principal do Fluminense, vai ser auxiliar técnico da comissão permanente do nosso clube. Já era, só que oscilava entre jogos do Sub-23 e jogos do time principal, auxiliando o Odair em uma partida ou outra, antes do Odair ir embora, né? Então agora o Marcão fica na equipe principal, ele não retorna à equipe Sub-23. A equipe Sub-23 vai ser treinada pelo Ailton, que eu acho que foi até uma ótima escolha, visto que se a gente for pensar no cenário de uma pré-Libertadores, o Roger Machado não vai ter tanto tempo para treinar, porque a pré-Libertadores, caso se confirme, o Fluminense já começa na próxima semana, no dia 9, terça-feira, e Marcão permanecendo na equipe principal como auxiliar técnico pode auxiliar muito mais o time em campo do que o próprio Roger, que vai ter só uma semana de treino, conhece pouco time ainda. Com certeza o Roger estudou bastante esse time, mas não deve ter tanto conhecimento do dia a dia como o Marcão vem tendo, e claro que a gente também tem que enaltecer o desempenho que o Marcão teve até agora. Então nada mais justo que manter o Marcão nesse momento e que ele continue sempre sendo esse auxiliar permanente. Assim, eu acredito que uma hora o Marcão vai ser o treinador do Fluminense. Eu acredito que o Marcão tem esse potencial sim, e eu acho que ele tem essa pretensão de um dia ser treinador efetivo do Fluminense, fazer uma temporada completa, quem sabe fazer uma história grande como treinador do nosso clube. Porém, eu acho que o Marcão sendo auxiliar permanente da comissão técnica, eu acho que é uma coisa muito positiva para o Fluminense, porque a gente precisa de um cara assim dentro do clube, né? Um cara que foi ídolo da nossa torcida, foi não, continua sendo ídolo e sempre vai ser ídolo da torcida por tudo que fez como jogador. Toda vez que Marcão assumiu a nossa equipe, ele teve um ótimo desempenho dentro de campo, um ótimo desempenho esportivo. Porém, eu não acho que ainda seja o momento de Marcão assumir como treinador principal. Eu acredito que ele possa fazer mais tempo esse papel de auxiliar, porque em uma eventual saída de um treinador, quando você coloca o seu auxiliar permanente para assumir, o auxiliar assume de imediato, não tem um bom desempenho, ele é mandado embora. Se você segura esse cara como auxiliar permanente direto, toda vez que você tiver uma troca de treinador, esse cara que vai assumir, ele já vai ter conhecimento do elenco. Então eu acredito que Marcão sendo esse auxiliar permanente aí, o Fluminense ganha muito, ganha muito. Claro que a gente não está torcendo para que nenhum treinador que venha para o Fluminense faça um trabalho ruim e o Marcão tenha que assumir, não é nada disso. Mas em caso de um eventual revés, onde o treinador venha e não tenha um bom desempenho, a gente sabe que a gente pode contar com o Marcão, e o Marcão é o cara da galera, rapaziada. O Marcão é o cara da torcida, é um cara que sempre representou muito bem as cores do Fluminense. Agora falar um pouco também sobre o aumento da folha para a próxima temporada. O Mário, na entrevista de ontem, deixou bem claro que já sentou junto com a comissão técnica do Fluminense, já mostrou esses valores para o Angione, para toda a comissão de scout ali também, para que eles possam mapear o mercado e encaixar o jogador que o Fluminense precisa para algumas posições pontuais dentro daquele orçamento ali. Na coletiva de ontem, o Mário já tinha deixado claro que já tinha sentado com a comissão técnica anteriormente e tinha dito que aumentaria essa receita, né, essa folha, no caso, salarial, em 10% no orçamento da temporada anterior para a próxima. Porém, como surgiu a pré-Libertadores, no caminho do nosso querido Fluminense, uma vaga muito justa para o que o Fluminense fez no campeonato, o Mário admitiu que esse aumento de 10% pode passar para 20% ou 30%,
dependendo do jogo da Copa do Brasil, que caso o Fluminense vá direto para a fase de grupos da Libertadores, a diretoria e a comissão vai ter um tempo maior para contratação, então eles podem aumentar um pouco esse orçamento. E do meu ponto de vista, esse orçamento aumentando, o torcedor fica com uma esperança enorme de contratações caras, de jogador que venha para resolver e tudo mais. Eu espero que isso aconteça, porém, a nossa realidade aumentando 20%, 30% não é nada absurdo. Então eu espero que sejam contratações bem modestas. Acredito que o Fluminense vai apostar de novo em alguns jogadores, porém a gente não pode apostar em jogador de 29 anos, como é o Chico, que tem 2 campeonatos brasileiros só disputados, né? Então espero que sejam contratações acertadas para posições pontuais e que a diretoria aproveite esse lastro, esse aumento, né, de 20% a 30% no orçamento e faça contratações que o Fluminense realmente precisa para dentro de campo. Que não sejam contratações absurdas de jogadores que a gente sabe que não vai entregar nada para o nosso clube e que o Fluminense consiga trilhar um bom caminho para achar essas contratações que a gente precisa sim de reforços quando a gente pensa em Libertadores e no decorrer de toda a temporada, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e a gente precisa de um elenco mais qualificado se a gente quiser continuar brigando por vaga de Libertadores e até mesmo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Outra notícia que é muito importante também, né, a gente está trazendo aqui, é que o Fluminense conseguiu pagar a parcela do salário de janeiro, que estava em atraso com jogadores e funcionários do clube, e quitando essa parte de janeiro que estava faltando, o Fluminense ainda tem alguns débitos que devem ser quitados assim que a premiação do Campeonato Brasileiro pingar na conta. Esses débitos que o Fluminense ainda tem com o elenco são o 13º do ano passado, salário de fevereiro que vai vencer agora, ainda não venceu, o Fluminense ainda tem tempo para pagar. Também tem a questão dos salários que foram alterados, os valores, né, por conta da pandemia no ano passado, que tinha sido feito um acordo lá em março, porém em dezembro o Fluminense teve que fazer um novo acordo com o elenco, porque não teve caixa para pagar o acordo que anteriormente tinha sido feito. E nesse acordo é 20% do salário de abril e 50% do salário de maio. E também temos 1/3 das férias que aconteceu, que foi antecipada por ano passado por conta da pandemia no mês de abril. E além disso, ainda tem alguns meses de direito de imagem que o Fluminense precisa quitar com os jogadores. Porém, eu acredito que com essa premiação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense consiga colocar a casa em ordem com os débitos que já tem com o elenco principalmente. Então, esse foi o nosso vídeo, rapaziada, para a gente comentar um pouquinho das notícias do nosso clube. Se você assistiu o nosso vídeo até aqui, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificação. Deixa sempre seu comentário aí que é muito importante para o crescimento do nosso canal e é muito importante para eu saber o que a galera tá achando do nosso Fluminense, né? Então segue lá no Instagram Quintal Tricolor e o céu é o limite Fluminense. Tamo junto!